Fala Santista, esse é o canal Mundo dos Santos. E o Santos volta a treinar com duas novidades, hein? Nós vamos falar isso ao longo desse vídeo e também vou falar para você a respeito da situação de Barreal. O Santos que estuda a situação de Barreal e eu vou trazer para você aqui informações a respeito deste jogador. E vamos começar inclusive falando sobre o meia-esquerda argentino Barreal, de 25 anos. Ele que já fez 25 jogos com a camisa do Santos e 6 gols marcados. Ele que inclusive é o artilheiro do Peixe no Campeonato Brasileiro. Ele pertence ao Cincinnati dos Estados Unidos e está emprestado ao Santos até o final deste Campeonato Brasileiro. Para que o Santos efetue a compra deste jogador, caso tenha interesse, o Santos precisa aí desembolsar 4 milhões de dólares. Então, caso o Santos queira fazer a compra em definitivo, teria que desembolsar o valor cheio de 4 milhões. Uma coisa bastante interessante é de que o Santos está analisando aí se de fato deve comprar este atleta ou não. O que faz com que o Santos não tome uma decisão já em definitivo é porque o Santos, neste momento, está disputando para não cair no Campeonato Brasileiro, né? Está ali naquela luta contra o rebaixamento, e muito por conta disso o Santos não consegue avançar aí nos preparativos para a próxima temporada. Há equipes já, por exemplo, que tentam já iniciar o planejamento, né? O mês de outubro já é um mês em que muitas equipes planejam o que vai ser da próxima temporada, os investimentos, atletas que podem já ser comprados, né? Então, há muitos clubes que já estão trabalhando nisso, mas o Santos, por não ter essa decisão aí de qual será o seu futuro, né, no Campeonato Brasileiro, não consegue avançar nisso. Até nisso é ruim a posição do Santos no Campeonato Brasileiro. Então o Santos só deve tomar uma decisão de fato em definitivo pelo Barreal quando definir também a sua situação no Campeonato Brasileiro. Então, Barreal, olha, pelo jeito você vai ter que esperar um tempinho aí para poder ver se você fica no Santos ou não. Um ponto importante é de que o Santos teve que desembolsar, por exemplo, 4 milhões de dólares para contratar o Adonis Frias e também 4 milhões de dólares para contratar o zagueiro Duarte. São dois zagueiros que o Santos pagou 4 milhões de dólares com a idade próxima ali do que o Barreal tem. Já o Barreal, por ser um meia pela esquerda ou também atuar como ponta, pelo valor de 4 milhões de dólares, dentro do que o mercado do futebol atual cobra por atletas, né? Eu não acho que é um valor exacerbado, um valor muito alto, né? Mas aí a gente tem que fazer uma análise do que o Barreal apresenta dentro de campo. Dos jogadores do Santos no Campeonato Brasileiro, ele vem sendo o mais decisivo. Pelo menos é aquele que mais marcou gols com a camisa do Santos, né? O artilheiro do Santos no campeonato. Mas ainda assim a gente não pode negar que ele vem tendo oscilações ao longo do Campeonato Brasileiro, assim como todo time, né? Os melhores momentos do Barreal foram sob o comando do Kleber Xavier. Apesar do Kleber Xavier ter feito um trabalho horroroso no Santos, ainda assim, por o Barreal atuar um pouco mais avançado, né, atuar como ponta direita ou ponta esquerda, isso facilitou muito a vida do jogador. Desde a chegada do Vojvoda, eu percebo que o Barreal tem tido um pouco mais de dificuldades em atuar um pouco mais recuado. Ele vem jogando como meia pela direita, já atuou também como meia pela esquerda, e ele vem tendo dificuldades principalmente porque o Santos precisa que ele volte para marcar, né, volte para ajudar o sistema defensivo, e é nisso que ele não tem tido fôlego para poder conseguir fazer este bate-volta, né, ir ali apoiar no ataque e depois voltar para apoiar na defesa. E isso faz com que ele perca fôlego, ele não tem um porte físico, parece assim, né, tão bom quanto o de alguns outros jogadores, e aí com isso ele vem sofrendo um pouco mais. Apesar disso, ele fez alguns gols importantes, né? Inclusive recentemente ele marcou contra o Bragantino. Então é um jogador que oscila muito no campeonato e ao longo da sua carreira ele também oscilou bastante, né? Inclusive no ano passado, enquanto estava no Cruzeiro, ele oscilou muito, teve algumas lesões, então é um jogador que não tem o seu porte físico como algo mais privilegiado. Ainda assim, ele tem as suas valências. Então é aquele cara que a gente diz assim, não sei se fica, não sei se é um bom investimento, mas também não é um valor tão alto assim, a gente fica com aquela pulga atrás da orelha e com aquela indecisão, por isso que até entendo o Santos não ter tomado nenhuma decisão sobre a permanência dele ou não. Há quem no Santos defenda a contratação. Tem muita gente ali que diz de que é um valor não tão alto assim para um atleta de 25 anos. Há quem diga que ele é um jogador que não tem condições de ser decisivo e por isso defende a não contratação deste atleta. Agora, eu quero saber a sua opinião. Você acha que o Barreal é um jogador importante, que o Santos deve investir esses 4 milhões de dólares para comprar em definitivo esse jogador? Ou, na sua opinião, o Barreal
não é um jogador decisivo, não é um jogador que pode mudar jogo e não vale a pena investir nesse atleta. Quero saber a sua opinião a respeito de Barreal, deixe aí nos comentários porque eu quero conversar com você sobre o caso desse jogador. Eu já digo que a minha opinião é de que ele é um jogador, sim, que tem as suas importâncias, né, as suas valências, mas eu não vejo ele como um jogador decisivo para que o Santos faça esse investimento. Mas quero saber a tua opinião aí. Vamos conversar sobre Barreal nos comentários. Bem, o Santos que voltou aos treinamentos nesta quarta-feira. O Santos então voltou nos treinamentos e com duas novidades. Dois jogadores que ficaram de fora da partida contra o Ceará retornam ao campo, já treinando ali entre os jogadores. O Mike, que ficou de fora por conta de um problema muscular, né? Na verdade não foi nem uma dor, uma lesão que ele teve, sim uma sobrecarga muscular, então por conta disso ele foi poupado do jogo contra o Ceará e ele tem chances de ser titular na partida contra o Corinthians, jogo esse que será disputado apenas na outra quarta-feira, até porque nós estamos em meio a uma data FIFA, né? Então, o Mike tem chance sim de jogar como titular, mas neste momento ele tem a concorrência aí do Igor Vinícius, ele que fez uma partida até que razoável contra o Ceará, né? Eu acho que foi o menos pior em campo na partida contra o Ceará, e vem pedindo passagem. Então o Mike retorna, está à disposição, mas não é certo que ele vá a campo contra o Corinthians. Agora, o outro jogador que retornou nesta quarta-feira é o Vitor Hugo. O Vitor Hugo, que se lesionou no jogo contra o São Paulo, então ficou de fora aí por algumas rodadas, ele está à disposição, inclusive treinou hoje com os jogadores do Peixe. O Vitor Hugo, que fez um bom jogo contra o Atlético Mineiro, né, na sua estreia, ele vinha fazendo uma boa partida contra o São Paulo e teve a lesão, teve que sair ainda no primeiro tempo. Então, a gente não pôde ver muito desse jogador, mas eu espero que ele volte e ele seja mais uma opção para o meio-campo do Santos, né? Aí a gente fica com aquela dúvida se seria interessante jogar, por exemplo, o meio de campo com o Schmidt, o Bom Tempo, e ali o Zé Rafael e o Roleiser, ou se seria interessante jogar, por exemplo, o Vitor Hugo no lugar do Bom Tempo. Aí a gente tem que tentar entender, na verdade, o Vojvoda, né, precisa estudar ali as melhores opções. O Vojvoda, inclusive, que ao longo dessa uma semana que ele vai ter à disposição para os treinamentos, ele vai testar o Santos em outras formatações táticas. Então o Santos não deve apenas treinar no 4-4-2, como ele vem jogando desde que chegou no Santos, mas também no 3-5-2, ou seja, jogando com 3 zagueiros, né? Eu acho que, já comentei isso inclusive no último vídeo antes do jogo contra o Ceará, eu entendo que este esquema tático seria o mais viável para o Santos neste momento. Você protege um pouco mais a defesa, né? Joga com 3 zagueiros e você tem ali a liberdade para os 2 laterais que atuariam como alas. Mas, é claro, o Vojvoda entende muito mais de futebol do que eu, então a gente confia no trabalho dele, espera muito de que ele faça uma excelente semana de treinamentos e treine principalmente 2 fundamentos no Santos. Bola aérea, o Santos que vem sofrendo muito na bola aérea, principalmente defensiva. O Santos precisa treinar isso à exaustão, treinar muito bola aérea, treinar muito ali o Luan Pérez, o Duarte, o Adonis Frias, precisam treinar demais nessa situação, apesar de que o Duarte não estará à disposição para esse jogo, né? Então o Zé Ivaldo, por exemplo, ele deve treinar ali esse fundamento também, precisa treinar e muito este fundamento. E uma coisa eu também te digo, finalização, hein? O Santos precisa treinar finalização, o Lautaro Dias perde muito gol, os outros jogadores, o Roleiser nem se fala, então o Santos precisa treinar finalização, porque do jeito que está, não dá para ficar. Então eu espero sim que o Santos treine e treine muito para essa partida contra o Corinthians, jogo que será muito importante para o Peixe. Neste momento em que eu gravo, o Atlético Mineiro está vencendo o Sport, está chegando a 32 pontos. Ainda que o Santos vença o Corinthians na próxima rodada, o Santos não consegue nem empatar na pontuação com o Galo, para você ver a situação tão difícil que o Santos está no campeonato, né? Então é importante o Santos vencer o Corinthians para não deixar as outras equipes se desgarrarem do Peixe na tabela, não é verdade? Então este é o canal Mundo do Santos, viu? Quero saber a sua opinião aí sobre quem você gostaria de ver como titular. Você prefere Vitor Hugo? Você prefere Bom Tempo? Você acha que o Vojvoda tem que mudar o esquema tático? Eu quero conversar com você sobre a escalação do Peixe também para o jogo contra o Corinthians, tá bom? Vamos conversar sobre isso. Esse é o Mundo do Santos. Se você não é inscrito, se inscreva no canal e ative o sininho. Deixa aí também o seu like, o seu hype, tudo isso ajuda muito o nosso canal, que é novo no YouTube. E graças a vocês tem crescido e crescido cada dia, viu? Muito obrigado pela sua presença e seu apoio de sempre. Um abraço e amanhã estaremos de volta aqui no canal.